Olá, eu sou a professora Letícia e esse vídeo será para falar das vanguardas europeias. Bom, as vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. E juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite que a arte encontrava até então, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões que eram impostos. Aqui no Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista. A palavra vanguarda, em francês, significa guarda avançada, o que pressupõe, no contexto que a gente está conversando, um movimento pioneiro nas artes. Bom, vou falar um pouco sobre o contexto histórico. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Na Europa, os movimentos de vanguarda surgiram em uma época em que se via o aparecimento de muitas inovações tecnológicas, além do surgimento da psicanálise e dos avanços científicos. Nesse contexto, alguns artistas entenderam que a arte também precisava de renovação. Surgiram, assim, as vanguardas europeias. E eu vou falar rapidamente sobre algumas delas. Começar, então, pelo futurismo. O futurismo apresentava aversão ao passado e exaltava o futuro. Exaltava a velocidade, a luz elétrica, a máquina, o progresso, o dinamismo, a simultaneidade. Então, a gente pode ver representado aqui isso nas artes, na pintura. Os artistas buscavam captar o movimento. Então, por isso, essas figuras assim. Então, a velocidade do automóvel, carga de lanceiros. Se a gente olha bem de perto, assim, a gente vê a silhueta do cavalo, um homem com uma lança, enfim. Força dinâmica do ciclista. Na literatura, o futurismo pregava o extermínio da sintaxe, com substantivos dispostos ao acaso, verbos no infinitivo, abolição dos adjetivos e dos advérbios, desprezo pela pontuação, desprezo pela forma fixa. Então, essas são algumas coisas que o futurismo pregava na literatura. Seguindo, então, vamos para a próxima vanguarda, o cubismo. Com o cubismo, nós temos um tratamento geométrico das formas. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Então, eu escolhi essa obra aqui para falar justamente sobre isso. Se a gente pegar, separar, fazer um recorte, nós temos aqui a representação vista de frente. Mas se a gente fizer um recorte, a obra aqui é a representação de perfil. Então, ao mesmo tempo, ela está sendo representada de frente e de perfil. O cubismo abriu espaço para outras linguagens, o palavrão, a gíria, o neologismo, além da fragmentação, que lembra os cortes cinematográficos. Tenho aqui outra obra do Picasso. Essa obra é bastante conhecida, mas eu não sei falar o nome em francês, então eu prefiro ficar em silêncio. Bom, na literatura, tem um poeminha. Uma das características do cubismo é a preocupação com a disposição gráfica do poema. O espaço da folha faz parte da obra, assim como os tipos empregados na composição do texto. Então, a folha toda, junto com o poema, é uma obra de arte. Seguindo em frente, o dadaísmo. O movimento lança uma nova estética, o experimentalismo. Ocorre a separação da arte do belo. Descobre-se a beleza do feio, do disforme, do desarmônico. Então, aqui com o dadaísmo, não é considerado arte somente aquilo que é bonito, aquilo que é belo,
mas aquilo que é estranho, que causa estranheza. Aqui, ó, temos algumas obras, essas estão sem nome. Fonte, Roda de Bicicleta, Corte com Faca de Cozinha, da Hannah Rock, e esses dois aqui são do Duchamp, tá? Dadaísmo é ótimo para a gente falar, retomar aquela questão do que é arte, o que é literatura. Para muitos isso aqui é um mictório, para o Duchamp isso aqui é arte. Então a gente retoma aquela questão, o que é arte? Eu vou ler um poema dadaísta, do Tristan Tzar. Receita de poema dadaísta. Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam este artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que as palavras são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Se alguém resolver testar essa receita, por favor, compartilha comigo. Eu vou gostar de ver. E é interessante. Seguindo, interessante, o surrealismo. O surrealismo explora o sonho, a fantasia, o lado irracional do homem. É uma maneira de criar sem o controle do inconsciente. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz que o homem tem guardado dentro do seu próprio pensamento uma realidade desconhecida. Então, mais uma obra aqui, conhecida, que se chama O Sono, do Dalí. Na literatura, o surrealismo apresenta liberdade e livre associação de ideias, a escrita automática e frases feitas com palavras recortadas e imagens que demonstram as ideias do inconsciente. Então, quando falar em surrealismo, lembra dos sonhos, do onírico, do inconsciente, tudo isso no surrealismo. Mais uma aqui, a última que nós vamos ver, o expressionismo, a arte do instinto, a arte da deformação, via a abordagem do caos interno. O expressionismo é caricatural, agressivo, pessimista, dramático. Ele é extremamente subjetivo, expressa os sentimentos humanos, amor, ciúmes, medo, solidão, enfim. E ele deforma, aqui como dá para ver, deforma a figura para ressaltar o sentimento. Essa imagem aqui está sem o nome do autor e o nome da obra, então essa obra aqui, essa aqui do cantinho, né? Os Retirantes, do Cândido Portinari. E essa aqui conhecidíssima, né? O Grito. Bom, o expressionismo na literatura. Ele aborda a decadência do mundo burguês e capitalista. Ele aponta os desequilíbrios da realidade e a impotência do ser humano diante dela. Assim, recorre a imagens grotescas e distorcidas do real a partir de uma perspectiva negativista. Então, esse foi um apanhado geral das principais vanguardas europeias. E é isso, pessoal. Como sempre, estou à disposição para tirar dúvidas, caso alguma coisa não ficou claro, caso eu tenha falado rápido demais. Vocês sabem que vocês podem me chamar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Mandem sinal de fumaça, mas por favor, não fiquem com dúvidas, tá? Fiquem bem, fiquem em casa. Até mais.